Olá, tudo bem? Olha eu aqui de volta com mais um vlog para você nesse dia, né? Hoje aqui, dia 25 de outubro de 2024. Hoje eu queria falar para você, voltar a falar para você sobre a importância da leitura, sobre a importância de ler. Quem lê sabe um pouquinho mais, conversa melhor, consegue entender melhor o mundo e, principalmente, emite uma opinião mais, vamos dizer assim, com maior conhecimento de causa, mais bem elaborada. Aí você fala para mim assim, não, mas ler muito, pelo menos se for aquele livro grande. Eu não gosto de ler livro grande, não. Eu gosto de ler livro pequenininho. Gente, vamos ser sinceros, o tamanho do livro, a qualidade do livro, a história ou a biografia, ou seja, qual seja a intenção do autor do livro, não está no tamanho dele, está na mensagem que ele traz, está na importância que ele tem em realizar, em levar até você o assunto, ou seja um livro de ficção, ou um livro de não ficção, seja um livro escolar ou não, né? Tem uma coisa que eu fico muito triste no Brasil, é o preço dos exemplares para certas profissões. A medicina, os livros para a medicina têm um preço absurdo. Você acaba tendo aquela pirataria na faculdade, a pessoa compra um livro totalmente copiado, né, xerocopiado ou copiado naquela máquina, e aí embala aquilo, coloca aquela espiral e vira um livro normal. É chato, é chato. Você está passando por cima de uma série de convenções que diz que o livro não pode ser copiado por meio mecânico e tal. Isso está certo ou está errado? Aí eu pergunto para você: como é que eu vou comprar um livro cujo valor é tão alto, tão absurdo, que eu, às vezes, um aluno bolsista, tenho uma bolsa, tenho um incentivo do governo, como é que eu vou comprar? Ah, mas se eu não comprar, eu não consigo estudar. Gente, vou dar umas dicas para vocês para baixarem livros na internet gratuitamente. Eu estou lembrando de um site específico aqui que ele chama o catracalivre.com.br. Vou repetir aí. Catraca. A catraca é. Você que mora em outro estado aí sabe o que é aquela roletinha que tem nos coletivos, nos ônibus urbanos, catracalivre.com.br. Lá você pode baixar livro da USP, livro de outras instituições, e você coloca aí no seu computador, no seu celular, né? E lê devagar, lê com calma, lê com critério, sublinha aquela palavra que você não sabe qual que é o significado. Falar em significado, tem um livro muito importante, mas muito importante que você deve ter aí. Sabe qual é? É o dicionário. Porque, gente, o dicionário é também conhecido como o pai dos burros, no sentido de brincadeira, né? Porque ele mostra, vou mostrar o que eu tenho aqui que eu uso, que eu aconselho também, que é esse aqui, ó. Tá ao contrário, mas vou ler para você, o WISE. Tá, aqui está escrito, ó, Dicionário da Língua Portuguesa, Instituto Antônio Wise, com a nova ortografia da língua portuguesa, edição da editora Objetiva. Peço licença aí para falar da editora, que vocês comprem os livros sem ser aqueles livros xerocopiados, né? Compre os livros originais. Uma dica para comprar livro bom e barato é ir aos sebos. O que é o sebo? Sebo é aquela loja que vende livros usados, revistas, publicações, periódicos, né? E tem um custo muito mais acessível. E se você não pode comprar, vá à biblioteca. Se você não consegue baixar, tem uma dificuldade, tem vamos dizer assim, um impedimento que te proporcione isso, baixe de uma outra forma, vá à biblioteca. Então, olha aí a dica de hoje. Site catracalivre.com.br, onde você consegue baixar vários livros. É interessante não deixar de ler livros, gente, porque intercale um livro um pouco mais complexo em relação ao assunto que ele apresenta e um livro que tenha uma história ficcional, né? Eu vou dar algumas dicas bem rápidas de livros aqui, que são livros para você entender a história e o contexto do Brasil. Primeira dica que eu dou é um livro clássico brasileiro,
para você entender a mentalidade do Rio de Janeiro e também como é que era a obra machadiana. Machado de Assis escreveu um livro chamado Dom Casmurro, um primor, um clássico da literatura brasileira. Agora, devido a ter sido escrito no começo do século XX, tem aí algumas palavrinhas que não são de uso corrente hoje, então, dicionário do lado, viu, gente? Quando estiver lendo, dicionário do lado, faz uma anotação, para depois, posteriormente, tirar dúvida. O outro livro que eu queria dizer, indicar aqui para vocês, que é muito bom, é Menino do Engenho, de José Lins do Rego. Conta a história de um menino, um adolescente, nas fazendas de cana-de-açúcar de Alagoas, e a trama toda se desenvolve a partir do crescimento do personagem, que começa a ter aí entendimento em relação aos primeiros relacionamentos, as primeiras namoradinhas, né? Eu não vou dar spoiler não, é um livro muito legal. Tem um livro pequenininho também, você que gosta de livro pequenininho, ó, esse aqui é pequenininho, chama O 15, a autora é Raquel de Queiroz, ela é da Academia Brasileira de Letras, que o Machado de Assis foi o primeiro presidente, né? E foi uma coisa muito significativa, porque imaginem você no início do século XX, um cara negro, né? Infelizmente o preconceito era muito forte naquela época, graças a Deus hoje já diminuiu bastante, muito, mas a gente continua tendo esse problema. E o Machado de Assis também era membro da Academia Brasileira de Letras. O outro livro que eu aconselho é um livro da escritora ucraniana Clarice Lispector, né? Ela veio para o Brasil aos 14 anos, adotou o Brasil como segunda pátria e A Hora da Estrela conta aí as desventuras de Macabea, que é uma nordestina que vem para São Paulo para tentar melhorar de vida e não consegue melhorar, né? Tem aí uma série de dificuldades. Temos a participação da Fernanda Montenegro, Fernanda Montenegro, num filme que foi baseado nesse livro, fazendo o papel de uma cartomante, e existe realmente essa passagem da cartomante. Outro livro que eu queria dizer para você que é muito importante, fundamental para você conhecer o Brasil é Os Sertões, Euclides da Cunha. Euclides da Cunha era militar e escreveu aí um livro que tem muita história boa, muita contextualização para a época, muito legal, muito bacana também. Um livro mais recente, da década de 80 ou 90, não sei direito, Feliz Ano Velho, o autor é Marcelo Rubens Paiva. Marcelo Rubens Paiva conta aí a sua vida, virou de cabeça para baixo, mudou completamente depois que ele foi num passeio, num piquenique com alguns amigos, e ele vai dar um mergulho num lago e ele acaba ficando tetraplégico, né? Bate a cabeça numa pedra e acaba ficando tetraplégico. O livro é um primor. Então vou repetir, ó, Feliz Ano Velho, Marcelo Rubens Paiva. Não vou citar uma obra específica, mas não deixe de ler as poesias do nosso poetinha. Quem é o nosso poetinha? Mas Vinícius de Moraes. Opa, deu uma fugida aqui. Vinícius de Moraes, que era diplomata e que tem aí uma obra ligada a poesias incrível, muito bom, bastante significativo. Não deixe de ler, não deixe de conhecer. E para terminar, uma dica muito importante de um dos maiores escritores de língua portuguesa, já ganhou vários prêmios de reconhecimento internacional, Jorge Amado. Eu vou recomendar para você hoje aqui um livro do Jorge Amado chamado Capitães de Areia. Capitães de Areia, meninos que vivem aí no Porto de Salvador, ali nas proximidades da Cidade Baixa. Quem conhece Salvador sabe, Cidade Baixa, Cidade Alta, né? Elevador Lacerda. E Capitães de Areia mostra exatamente o cotidiano desses meninos para a sobrevivência, para conseguir comer, as namoradas, como é que fazia, como não fazia, né? Então fica aí, lembrar para você a importância da leitura, as dicas que eu dei hoje e dizer que você pode, deve e precisa dar o like, né? Não se esqueça de dar o like aqui no canal para a gente poder ser cada vez mais visto. Não se esqueça de estar escrevendo para as perguntas, as respostas, as dúvidas, críticas, elogios, sugestões. Manda, a gente responde com o maior carinho. Não estamos aqui para ser dono da verdade, não estamos aqui para ser faça isso, faça aquilo. Faz se você quiser. A gente é uma espécie de degrau intermediário entre cultura, saber, impressões sobre o dia a dia. Vocês têm acompanhado, né? Os assuntos são bem variados. E, finalmente,
eu queria agradecer de coração você que me assiste aí. Eu sei que não é fácil, muitas vezes você não tem tempo, você está cansada, está cansado, chegou do trabalho, mas aqueles sinceros e leais amigos que ao longo de todo o Brasil me prestigiam, né? Um abraço para todo mundo, um beijo no coração. E lembrar que amanhã a gente está com um novo vlog, outra história, outro contexto, tá bom? Tchau, até amanhã.